Bom, continuando sobre tag, né, tem alguns detalhes importantes. Toda vez que eu vou criar um novo tag, né, eu preciso ter em mente que eu não posso colocar qualquer nome. Né? Então, por exemplo, tag não pode ter como nome somente números. Né? Então, isso é um detalhe importante. Não posso usar caracteres especiais também para nomear tags. Né? E esse cuidado a gente tem que ter na hora de criar uma tag. Por padrão, né, por default, o elipse escada já coloca um determinado nome, né, para você criar a tag. Tá? Então ele já determina aqui um valor, né, então coloca tag 001 por padrão. Tá? Mas se você quiser alterar, simplesmente coloca, por exemplo, a gente vai criar aqui uma tag demo. Né? Então eu crio, por exemplo, a demo 1. Quer dizer, nesse caso aqui, eu estou colocando o número 1 no final, não tem problema. Não pode ter espaço, né? Ele não vai deixar criar se eu tiver espaço, por exemplo. Ó, ele já inativa, né, o botão OK, tá certo? Então não pode ter espaço, não pode ter caractere especial, tá? É interessante, né? Aqui ele permite, mas quando a gente for trabalhar com scripts, né, tem que tomar um certo cuidado, porque esse caractere especial ele pode dar algum problema na hora que você for resgatar essa tag lá no script. Tá? Então, para evitar problemas, para evitar que o script não rode, não funcione, ou funcione de forma inapropriada, você já trabalha considerando aí o não uso de caractere especial, né? E, como a gente viu, por default ele não deixa você utilizar espaço e nem mesmo somente números no nome do tag. Tá? Então, estou criando aqui, coloquei a informação, coloquei o nome, vou dar um OK e automaticamente ele já criou a minha tag, né? O meu tag. Agora, quando eu crio uma tag, né, o que acontece? Cada tag ele tem alguns atributos. Né? Então, se a gente for aqui no chamado app browser, né, você dá um clique aqui no app browser, o que acontece? Né? Quando a gente clica no app browser, eu consigo ver alguns detalhes importantes da minha tag. E esses detalhes, né, são duas informações que cada tag possui. Tá? Cada tag possui. Lógico que algumas essas informações são distintas, mas a gente vai ver que muitas são iguais, né? Aparecem ali, se repetem. Né? Então, toda vez que você tem uma tag, ela possui duas propriedades importantes. Uma delas são os atributos. Né? O que são os atributos? Os atributos são valores presentes na tag. Tá? Então, por exemplo, eu estou aqui com a tag chrono, né, em evidência, então ele está puxando as propriedades e está mostrando os atributos dessa tag chrono. Tá? Quais são esses atributos? Então ela tem acumulador. Né? Se você clicar aqui, ó, no acumulador, ele vai te mostrar uma informação. O que faz esse atributo? Né? O que ele vai te trazer? Ele vai trazer o valor atual do cronômetro. Então, se eu inserir essa informação lá no comando de exibição, né, o que vai acontecer? Ele vai mostrar o valor atual do cronômetro. Né, e à medida que ele for acumulando, né, ou seja, o cronômetro for acumulando, ele vai apresentar essas informações no display, por exemplo. Tá? Então, essa propriedade aí, esse atributo, ele é importante para recuperar esse valor, que é o valor do cronômetro. Tá? Eu posso também buscar o incremento, né? Ou seja, quanto está sendo incrementado no meu cronômetro. Quero só essa informação, só o incremento. Ele também consegue te mostrar o incremento de cada interação do teu cronômetro. Tá? Um outro atributo é o valor a ser alcançado, ou seja, qual o valor que será alcançado. Né? Então, esse atributo preset te traz essa informação. Tá? Então, esses atributos são atributos numéricos, são valores. Tá? É lógico, tem uma estrutura para apresentar esses valores, mas
aqui ele te mostra esses detalhes da tag Chrono, tá? Se você clicar em funções, vai aparecer mais duas situações, tá? Essas funções, elas são importantes no momento da execução, né, da tua aplicação. Quando a tua aplicação estiver rodando, né, por exemplo, o Edit Properties, né, o editar propriedades, ele vai abrir uma janela e permitir que seja feita uma edição das propriedades dessa tag. Tá? Então, quando você habilita, né, esse Edit Properties, você vai ter a possibilidade de fazer de você poder editar as propriedades dessa tag, tá? No momento da execução. Tá? No momento da execução, ou seja, quando a aplicação estiver rodando. Tá certo? Então, são dois requisitos, aí, duas informações importantes, duas propriedades importantes para a tag. Tá? Se você clicar na tag demo, por exemplo, você vai ver que tem mais atributos, né? E pode também ter mais funções. Isso vai depender, obviamente, da tag que você está trabalhando. Então, por exemplo, é lógico, a tag demo ela tem uma aplicação diferente da tag Chrono, por isso que ela vai ter atributos diferentes, né? Então, ela tem, por exemplo, alarme delay. Então, aqui você pode usar para configuração de alarme, o alarme corrente, né? Então, aqui são valores, né? Se você clicar aqui, ó, ela tem a high, low e low, né? Esses valores, né? Então aqui você pode definir também, eles também têm atributos, tá vendo? Então aqui você pode definir quais são esses atributos. A gente vai ver que quando a gente trabalha com alarmes, né? Você pode, e a maioria das tags que usam valores, né? Que trabalham com dados, você tem opções de definir o high, o low e o low, que são informações que podem disparar o alarme, né? Podem ser usadas para monitoramento. Tá? Então, da mesma forma, né, essas variáveis aqui que apresentam valores, são valores, esse 9 são valores inteiros, né, e o 9.9 são valores que são valores reais, né, são uma double. Tá? E se você precisar utilizar elas nos objetos, né, é simplesmente como que é feito. Né? Então vamos pegar, vou fechar aqui, vou fechar aqui novamente, vamos criar aqui uma caixa. Essa caixa aqui é a caixa display, desculpa, cadê display? É a 9.9. Eu vou criar a caixa display, tá? Ele de cara já me dá a informação, não tenho nenhuma tag selecionada, então eu vou dar 2 cliques para acessar as propriedades do display. Quando eu acesso as propriedades do display, eu tenho lá propriedades de formatação, de descrição do objeto, o nome desse objeto, definições de formato, tamanho, cor, né? E tem uma aba aqui que é a aba tags. Então, clicando na aba tag, o que acontece? Primeiro, antes de tudo, eu vou na aba formato e eu vou deixar ela como data e hora. Tá? E vou também definir aqui uma forma de apresentar data e hora. Né? Então eu escolhi esse formato aqui, dou um OK. Né? Aqui ele já está selecionado no formato data e hora. E eu vou aqui em tags. Né? Quando eu clico aqui em tag, a tag 001 você vê que ele não habilita. Tá vendo? Por quê? Eu não consigo associar a tag aqui. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar um atributo dessa tag e associar aqui. Por exemplo, eu quero mostrar o meu cronômetro. Né? Eu quero apresentar o meu cronômetro. Então, eu vou usar a tag acumulador, tá? Que ela vai mostrar o valor atual do meu cronômetro. Tá? E aí sim, o botão fica habilitado e eu vou adicionar. Tá? Adicionei, você viu agora que já tem uma informação aqui, ou seja, ele já entende que já existe uma tag, né, associada ao objeto, e aí eu posso definir, né, o formato está aqui. Antes disso eu queria fonte, aumentar um pouquinho essa fonte. Então eu venho aqui,
14, Arial. Cadê Arial? Não, ok, beleza. Cor do fundo vou deixar desse jeito. Bom, já associei. Aí eu vou rodar minha aplicação. Eu vou aqui, né, no roda aplicação. Clico roda aplicação, ele vai começar a computar, né? Então aqui você tem o nosso cronômetro e mostrando o valor atual desse cronômetro, tá? Então você poderia usar essa informação para monitorar um determinado processo, né? Você viu que ele iniciou assim que a aplicação rodou, tá? Então assim que a aplicação rodou. Então se eu parar minha aplicação, né, clicando em ESC, parando a aplicação, se eu rodar novamente, o que vai acontecer? Olha só, ele zerou, tá? O cronômetro zerou. Mas se eu quiser manter, como é que eu faço? Eu posso vir aqui no Organizer, eu venho aqui na minha tag, né, e aqui ó, eu consigo fazer alguns controles dessa tag, né? Então eu posso salvar o acumulador ao sair, então eu gero um histórico, né, um dado histórico, registro ele. Então eu posso, quanto tempo a aplicação ficou rodando? Né? Então eu consigo resgatar esse valor aqui. Né? Eu posso tirar esse zerar acumulador, o que vai acontecer? Quando eu rodar novamente a aplicação, ela vai rodar a partir do instante que a aplicação havia parado anteriormente. Né? Então ele vai continuar daquele valor anterior, tá certo? Tá? Então, existem várias aplicações aí para tag Chrome, tá certo? Então tá ok, turma, obrigado.